Bora, fiel, porque o vídeo está recheado de informações hoje. Centroavante da Premier League é oferecido ao Corinthians. Vamos falar também sobre Cuéllar, Elinho, Igor Vinícius e Denilson do Cuiabá. Será que pode aí vir para o Corinthians? Vou trazer todas essas informações para vocês. Vamos falar também sobre o jogo do Corinthians que encara o Grêmio no dia de hoje. Tem muita informação, vídeo recheado. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, porque a gente vai explorar bastante este mercado da bola. Combinado, fiel? Já deixou o like, já se inscreveu? Então, bora falar de Corinthians. Fiel, vamos iniciar esse vídeo aqui falando sobre Corinthians e Grêmio, partida que acontece hoje, tá? O Corinthians que vem aí com muitos desfalques para esta partida, todos os desfalques são considerados titular. Corinthians não contará em campo hoje com Ranieri, José Martins também não vai para jogo, Yuri Alberto, Gustavo Henrique, Memphis Depay e André Carrillo. Corinthians aí praticamente sem 6 jogadores, todos eles considerados titulares no time do Corinthians, tá, fiel? Dorival teve um tempo para trabalhar. Com esses desfalques, Dorival também relacionou 3 jogadores da base para ir para essa partida. Um jogador é o Bahia, o outro é o Cauê e o Dieguinho, tá, fiel? Esses 3 jogadores da base aí foram relacionados para essa partida. E olha, eu acho bastante interessante o Corinthians começar a explorar mais as categorias de base, porque com o Ramon Dias, até porque no Brasileirão do ano passado, o Corinthians não tinha muito tempo para explorar mais as categorias de base. O Corinthians viveu aí a maior parte do Brasileirão na zona de rebaixamento e depois ficou próximo de classificar para uma pré-Libertadores. Então tinha que entrar com força máxima. O Ramon Dias não tinha muito tempo na época para explorar as categorias de base. E no Paulistão o Corinthians começou a engrenar uma campanha muito boa aí que não teve tempo mesmo, tá? Agora com os desfalques, Dorival Júnior tem a oportunidade de começar a mesclar essa categoria de base, que é importante a gente olhar para a base. De repente o Corinthians está procurando uma contratação num setor que precisamos, de repente esse jogador está de graça lá na base do Corinthians. Eu sempre gostei de treinadores que trabalham com a base, aí com a possibilidade de revelar grandes jogadores, tá, fiel? Não tem muito o que falar, porque o Corinthians ficou muito tempo sem jogar, aliás, como todos os times. Vamos falar depois desta partida, a preparação de Dorival para esta partida, tá, fiel? Para enfrentar o Grêmio, o Corinthians deve vir a campo com o Hugo Souza no gol, já que o Hugo Souza não entrou na partida entre Brasil e Paraguai, tá, fiel? Então vai de Hugo Souza no gol, a nossa dupla de zaga segue com André Ramalho e Kaká. Lateral direita, a gente vem de Mateuzinho e lateral esquerda, Fabrício Angileri. Já no meio campo a gente vem com Maicon, Charles Rian e Rodrigo Garro. E no ataque, Héctor Hernandes, Romero ou Thales Magno, pelo menos é o último time titular de Dorival Júnior que jogou aí nos treinamentos do Corinthians, da equipe titular. Então é essa a equipe que o Corinthians tem para enfrentar o Grêmio hoje. Eu acredito que o Grêmio, acredito não, é um fato, né, que o Grêmio também vive uma péssima fase no Brasileirão. O Grêmio tá bem pior do que o Corinthians, tá? O Grêmio só tá perdendo aí as suas partidas, apesar que estamos desfalcados, vamos jogar fora de casa, mas há uma possibilidade do Corinthians sim, fora de casa, fiel, confirmem pra mim aí, jogo que acontece às 8 horas da noite, existe a possibilidade de uma vitória sim, Rodrigo Garro em campo, lógico que o nosso ataque é um ataque frágil, né, fiel, mas também o Grêmio é um time frágil, então eu acho que vai dar jogão, com possibilidade do Timão fazer 3 pontos, ou quem sabe, na melhor das hipóteses, se for o jogo fora de casa, a gente conseguiu um empatezinho lá, que também não é de se jogar fora, já devido aos grandes desfalques que o Corinthians tem. Se o Corinthians estivesse com seu time titularzinho, com a fase que vive o Grêmio hoje, com certeza o Corinthians era ultra favorito a conquistar esses 3 pontos, tá? Mas eu quero que vocês comentem, e é óbvio que depois do jogo, no outro dia, a gente vai explorar bastante aí sobre tudo que aconteceu nesta partida, tá? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião e vamos acelerar aqui porque tem muita informação neste vídeo de hoje para trazer para vocês. Eu já quero emendar aqui
com Igor Vinícius, tá, fiel? Igor Vinícius, que pode ser anunciado a qualquer momento pelo Corinthians. Segundo informações, o Corinthians já tem tudo acertado com o lateral e está aguardando apenas a liberação do São Paulo para anunciar Igor Vinícius como o primeiro reforço do Corinthians desta janela. Sei que muitos aqui não gostam do lateral, sei que muitos aqui acham que o Corinthians fez uma burrada em contratar o Igor Vinícius, um jogador que não está jogando com o Zubeldia, perdeu bastante espaço, considerado um lateral fraco. Porém, eu já trouxe para vocês o objetivo do Corinthians por trás dessa contratação, que o Corinthians está contratando um substituto para o Léo Maná, que hoje não consegue corresponder às expectativas jogando aí, substituindo, vamos dizer assim, o Mateuzinho, tá, fiel? Exatamente, o Mateuzinho, o Léo Maná não consegue jogar, não consegue, cara, evoluir. O Léo Maná já teve todas as oportunidades do mundo e não aproveitou nenhuma. E se é pro lugar do Léo Maná, eu vejo sim com bons olhos, porque o Corinthians hoje não precisa, pelo menos não é a sua contratação de mais necessidade, um lateral direito, porque a gente tem um Mateuzinho, que o Mateuzinho toda vez que joga demonstra bastante vontade, bastante raça, não tem como suas principais características o apoio ofensivo ao ataque, mas marca muito bem em contrapartida, tá, fiel? Então, eu acho que o Mateuzinho hoje sim é o titular absoluto do Corinthians, porém, o Igor Vinícius aí, quando o Mateuzinho precisar ser poupado, quando o Mateuzinho se contundir, é melhor você ter um Igor Vinícius, que mesmo que a gente acha ruim, do que você ter um Léo Maná, já que o caixa do Corinthians hoje não permite realizar grandes e grandes contratações. Certo, fiel? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião sobre o Igor Vinícius, que pode ser anunciado no Corinthians a qualquer momento. Antes da gente entrar no Cuéllar, no centroavante do Newcastle, que foi oferecido para o Corinthians, quero abordar aqui a situação do Denilson do Cuiabá. Denilson do Cuiabá, que já teve aquele, vamos dizer assim, aquela novela que aconteceu antes, tá? Vocês lembram que tinha um lateral, o Corinthians contratou o Raniel, e tinha um lateral do Cuiabá também que o Corinthians estava interessado, eu não me recordo o nome, um lateral esquerdo na época, e também o Denilson, volante, né, fiel, do Cuiabá. Corinthians aí que estava rapelando o Cuiabá, tentando aí contratar os seus principais jogadores. Na época saiu até um suposto áudio do Denilson chateado com seu empresário, que diz que estava boicotando o jogador, escondendo propostas de grandes clubes que poderia ter para ele, inclusive seria do Corinthians, e na época ele ficou doido para sair, para vir jogar pro Corinthians. Aliás, quem não gostaria de sair do Cuiabá e vir pro Corinthians, né, fiel? Mas aí o técnico, o presidente do Cuiabá, ficou putaço com o Corinthians, porque o Corinthians não pagou, pelo menos não em dia, as parcelas do Raniel e ainda continua com o jogador. Inclusive é outro caso que corre na justiça, tá? Lembrando também que na época o Corinthians tirou o Antônio Oliveira do Cuiabá, que vinha muito bem, que aí é outro desprazer do presidente do Cuiabá. Lembrando também que o Cuiabá deve ao Corinthians referente ao goleiro Walter, tá, fiel? Então é um rolo que está aí entre Cuiabá e Corinthians. A grande questão é que o Denilson hoje não vai ser jogador do Corinthians, não porque o jogador não quer, ou não porque o Corinthians não quer. Não vai ser jogador para o Corinthians porque o presidente do Cuiabá não aceita liberar o jogador para o Corinthians. Aliás, nem o Denilson e nenhum jogador. Se o Corinthians quiser comprar o Denilson hoje, tem que ser por pagamento à vista. E isso o Corinthians, com caixa que tem, com certeza não vai fazer. Uma porque também o Denilson tem contrato até 2027 e os direitos federativos do jogador é do Cuiabá. Existe até uma tentativa, junto com o seu empresário, de desvincular este contrato do Denilson, mas os direitos federativos pertencem ao Cuiabá, então o Cuiabá ele tem a decisão final se libera ou não o atleta. Então hoje o Denilson não vem para o Corinthians. Futebol ele é muito esquisito, né? De repente a gente crava aqui, amanhã o Corinthians anuncia o Denilson. Amanhã não, porque o mercado tá fechado, tá, fiel? Mas em julho aí o Corinthians anuncia o Denilson. Então é lógico que essas coisas no futebol pode acontecer, pode pregar essas peças, essas surpresas. Só que isso não vai acontecer. O Corinthians podia até tentar convencer que é outra gestão, que agora é um presidente novo, é o Osmar Stabile, mas nada está definido também. O Augusto Melo pode voltar. E para terminar, para a gente finalizar, não há uma relação estável entre Corinthians e Cuiabá, então dificilmente Denilson seria
o volante do Corinthians, tá? Vamos falar muito aqui sobre contratações ainda. Já quero abordar aqui uma pequena ressalva referente ao Elinho, tá, fiel? O que eu falei para vocês ontem sobre a informação do Elinho quando eu disse que o Corinthians estava avançado com o Elinho? Porque vem muita gente no canal fazendo perguntas, inclusive, fiel, eu respondi todas as perguntas de vocês do primeiro vídeo e do segundo vídeo. Quem faz isso, meu irmão? Quem faz isso? É só o corintianeiro que não permite deixar você no vácuo. Você ir lá comentar com maior amor e carinho no canal e não ser respondido. Neste canal eu faço questão de te responder. Eu só não respondo quando não tem como mesmo ou por alguma imprudência minha eu vejo e não respondo, porque são muitos comentários, às vezes sem querer eu não consigo responder. E toda vez que eu não respondo eu venho aqui e comento, não é verdade? Então eu respondi todos os comentários ontem, o espaço é de vocês, ficam à vontade para comentar, porque nesse canal eu não permito que você fique no vácuo não, tá? A gente aqui é bem transparente, humilde e trabalha com todo amor e carinho aí para fazer o melhor vídeo para vocês possível, certo? E a melhor interação também nos comentários. Pra gente aqui fazer sobre o Elinho, tá, fiel? A gente aqui atualizar vocês sobre o Elinho, eu trouxe a informação ontem que o Corinthians estava avançado com o Elinho e ainda está. Só que de nada adiantava o Corinthians estar avançado com o Elinho, porque o problema é o Toluca do México, o problema é o time que tem os seus direitos federativos querer emprestar o jogador. Mas primeiro o Corinthians tem que negociar com o Elinho antes de negociar com o time, porque se o time liberar e o jogador não quiser, nada pode ser feito. Então o Corinthians conversa com o Elinho, tem o ok do jogador, tem um valor financeiro acertado, porém você precisa da decisão final, que é o Toluca do México, onde o clube não quer liberar o jogador por empréstimo. Não foi isso que eu disse para vocês ontem, que faltava a negociação entre Corinthians e Toluca, que nada adiantava estar avançado com o Elinho? Foi isso que eu falei para vocês ou não? Não foi? E aí encheu de comentários, você tá louco, o Corinthians não tá avançado com o Elinho. Cara, primeiramente eu convido a vocês, muita gente vem aqui e já comenta na esperança de às vezes frustrar a pessoa que está fazendo o vídeo ou querer aparecer. Eu peço para vocês que vejam a capa, igual vocês estão vendo aí a thumbnail, a capinha do vídeo, e assistam o vídeo para vocês entenderem. Porque de repente um jogador tá lá na capa, mas eu estou descartando um jogador que é curiosidade de vocês, ou estou trazendo uma outra informação que vocês acham que é uma coisa e é outra. Então o jogador tá lá na capa, não significa que o Corinthians vai contratar. Aí já vem com comentários, vamos dizer assim, né, precipitados, sem a pessoa assistir o vídeo. Então eu convido vocês, assistam o vídeo. O Elinho estava avançado? Estava, mas de nada adianta se avançar com o Elinho e não ter uma liberação do Toluca. Foi exatamente o que eu disse ontem no vídeo, tá? Para quem assistiu o vídeo sabe sobre essa situação do Elinho, tá, fiel? Então, peço para vocês aí, antes de comentar, algumas pessoas apenas, né? São poucas, são a minoria, assistiram o vídeo inteiro, tá? Então a situação do Elinho é essa. É outro jogador que está muito difícil vir para o Corinthians, porque apesar dele ser reserva, ele entra constantemente nos jogos, tá? Praticamente todo segundo tempo aí, o Elinho entra lá para jogar. Não é um jogador que tem ótimos números lá, pode até existir um interesse do Toluca do México, mas apenas em vender o jogador no presente momento e não emprestá-lo. E o Corinthians não tem caixa suficiente para fazer a aquisição do jogador Elinho, tá? Só para atualizar vocês. Então comentem aí, porque eu quero saber sua opinião referente a tudo isso, né? O Corinthians mostrando a sua fraqueza no mercado da bola, não conseguiu fechar com o Patrick, zagueiro do Novo Horizontino, não consegue pagar um Ranieri e comprar um Denilson, que poderia comprar à vista, que hoje esse jogador, acredito que não está valendo nem 7 milhões no mercado. Então é um Corinthians frágil, na minha opinião, sim, no mercado da bola, numa situação financeira que não nos permite ir lá e quebrar aí, vamos dizer assim, pagar a multa rescisória. O que é frustrante, porque o Corinthians é um time gigante, né? O Corinthians é um time de arrecadações infinitas de dinheiro, né? Força da expressão, porque o Corinthians aí, ele consegue lotar estádios em estreias de Campeonato Paulista, em jogos, vamos dizer assim, sem muita importância de Campeonato Paulista. É uma torcida realmente que faz toda a diferença. A arrecadação deste clube, se não tivesse as dívidas que tem, seria com certeza um dos times mais fortes da América
ou não, um dos não, o mais forte da América, porque a arrecadação financeira do Corinthians ela é bruta, fiel, bruta. Infelizmente, os nossos administradores não nos permitem a gente ser o maior da América, porque eles pensam mais neles do que no Corinthians, certo? Comentem aí, o espaço é de vocês. Então vamos falar aqui agora, né, trazer informações para vocês sobre o Cuéllar. Mas você tá vendo, fiel? Tá vendo? Aqui é uma informação atrás da outra para você, informações de alta qualidade, informações precisas, informações mesmo, que eu não dou minha opinião se eu acho que vai acontecer ou eu não acho. Eu dou minha opinião depois da informação, por isso que é importante você deixar o seu like e se inscrever nesse canal. Peço humildemente que você faça isso para ajudar a plataforma a espalhar esse vídeo para mais corintianos assim como você. Combinado, fiel? Então deixa o seu like, se inscreva em nosso canal e nos ajude aí, tá? Porque vamos falar sobre Cuéllar, tá? Que é outro jogador que eu trouxe ontem, tá? Que o Corinthians estuda negociar com o Cuéllar, já que é um jogador que não está sendo aproveitado no Grêmio, é um jogador que não está jogando no Grêmio, inclusive é dúvida para o jogo de hoje contra o Corinthians. É um jogador que sofreu uma contusão lá e ficou quase 50 dias fora do Grêmio. É um jogador que o Grêmio pagou uma nota e não consegue jogar. E os jogos que joga não consegue ir bem nas partidas. E existe um interesse do Grêmio em negociar um jogador para recuperar um pouco do seu investimento e o interesse do Corinthians em contratar um volante. Então a diretoria do Corinthians cogita iniciar uma negociação com o Cuéllar e trouxe informação ontem também que há talvez indícios que o Corinthians já comunicou o staff do Cuéllar, tá, fiel? Foi isso que eu trouxe para vocês ontem, não foi? Muita gente também aí, o Corinthians já vai contratar o Cuéllar, é mentira e tal. Por isso que eu peço para as pessoas assistirem o vídeo, tá? E hoje eu pus o Cuéllar na capa, não para dar satisfação para essas pessoas, porque elas são as minorias. Estou aqui para trazer para vocês que realmente houve um comunicado entre Corinthians e o staff do Cuéllar, tá, fiel? Gustavo Cuéllar, Corinthians já comunicou o staff do jogador. Lógico que eu não tenho essa informação de tão prontidão assim, que eu já trouxe ontem, já, ó, Corinthians fez uma proposta pro Grêmio, olha, o Corinthians vai fazer uma proposta oficial quando abrir o mercado da bola, olha, há um interesse do jogador vir pro Corinthians, não. Estou aqui para confirmar para vocês apenas que houve sim, ontem era dúvida, lembra? Hoje eu estou confirmando para vocês que houve sim um contato do Corinthians com o staff do Cuéllar, porque é a mesma situação do Elinho. Primeiro o Corinthians tem que ver se há um interesse do jogador se transferir para o Parque São Jorge, aí depois se houver um ok do jogador, aí o Corinthians começa uma negociação com o Grêmio. Lembrando que o Cuéllar tem contrato com o Grêmio e o Corinthians não tem condições financeiras hoje de pagar vamos dizer assim, né, a multa do contrato para o jogador vir jogar no Corinthians, tá? Até porque o Cuéllar hoje é um jogador que seria uma aposta, diferente de antes, quando ele estava no Oriente Médio. Então é um jogador que não está jogando, um jogador que quando joga não consegue produzir um bom futebol, um jogador que já tem uma idade avançada, que o Corinthians tem que pensar que é um investimento em que mesmo que ele jogue bem no Corinthians, o Corinthians não vai conseguir grandes retornos financeiros com o investimento que ele vai fazer, é mais para a parte futebolística. E com isso, o Corinthians tem que limitar, minimizar o seu gasto o máximo possível para não correr frustrações futuras, tá, fiel? Pelo menos é as informações que chegaram para mim. E quais serão, como o Corinthians vai conseguir minimizar esses gastos para contratar um jogador que tem contrato com o Grêmio? Porque o Corinthians negociou o Alex Santana recentemente com o Grêmio. O Corinthians tem valores a receber do Grêmio com o Alex Santana, tá, fiel? Até porque existe um contrato em que o Grêmio pode fechar com o Alex Santana em definitivo. Só que o Grêmio também aguarda para ver se o Alex Santana fará um bom futebol ou não, porque o Alex Santana hoje está emprestado ao Grêmio. E para o Alex Santana começar a jogar bem e o Corinthians negociar o Cuéllar, porque lá tem tempo para o Alex Santana estrear. Olha, o cara caiu bem, caiu como uma luva, virou titular, o Cuéllar ficou sobrando agora, pode sim haver uma troca nos valores, tá? Ou até uma definição final em que o Alex Santana fica direto lá. Olha, vamos trocar o Alex Santana para o Cuéllar. Pelo menos a estratégia do Corinthians, o planejamento do Corinthians é esse, é negociar de vez o Alex Santana com o Grêmio e trazer o Cuéllar aqui para o Corinthians. Trouxe até exemplos para vocês, que aí vocês vão me perguntar, obviamente, mas corintianeiro,
A gente vai negociar um jogador que não consegue jogar, um jogador que teve um edema aí na coxa esquerda, ficou mais de 50 dias parado pelo Grêmio, né? Vamos dizer assim, quase 2 meses sem jogar, machucado, e ainda é dúvida pro jogo de hoje. Fiel, estou trazendo para vocês aqui, é um jogador que jogou muita bola no Flamengo, é um jogador que pelo menos no Oriente Médio, que não serve de base, era titular em todos os clubes que passou, fazia boas partidas, que inclusive interessou o Corinthians na época contratar o jogador, e que dei o exemplo para vocês também sobre Alexandre Pato e Jadson, né? Que o Pato não jogava no Corinthians, o Jadson jogava no São Paulo, fizeram a troca e os dois rebentaram nos seus clubes. Inclusive o Jadson veio a se tornar ídolo. Então quem sabe, já que o Alex Santana estava no Corinthians perdendo espaço pro Charles, cara. O Charles tinha mais espaço do que o próprio Alex Santana no Corinthians. E o Alex Santana nunca conseguiu chegar na sua forma ideal. O Alex Santana sempre parrudão, forte, acima do peso. Então, acredito fortemente que para o Corinthians seria uma ótima negociação conseguir fazer esta troca aí entre esses dois jogadores. Então, o que eu estou para trazer para vocês aqui, referente a essa informação, é que sim, o Corinthians conseguiu, pelo menos o staff do Corinthians aí, as diretoria, Fabinho Soldado já fez o primeiro contato com o staff de Cuéllar, agora é só o tempo para nos dizer se vai prosseguir. Aí eu trago informações para vocês aí no máximo até amanhã ou depois da manhã, se teve uma ação positiva do Cuéllar ou se teve uma negativa para o Corinthians aí sim começar a tentar uma negociação com o Grêmio. Certo, Fiel? Estão atualizados sobre Gustavo Cuéllar aí, então espero ter atualizado vocês e deixei a última informação, né? Por último, referente ao centroavante do Newcastle, mas quem trouxe essa informação não foi o corintianeiro, foi o portal Terra, tá, Fiel? Que trouxe a informação que Callum Wilson foi oferecido ao Corinthians, centroavante do Newcastle, de 33 anos de idade. Ele é banco de reservas, obviamente, porque foi oferecido, mas tem 22 partidas pelo Newcastle atualmente, e dessas 22 partidas, ele entrando sempre no segundo tempo, ele conseguiu balançar a rede apenas uma vez, tá, Fiel? Mas já teve o seu auge lá no Newcastle, já teve a sua titularidade, ele está no Newcastle desde 2020, tá, Fiel? Até, olha, para você ver, é um jogador que já foi importante, estava lá desde 2020 e hoje estamos aí em 2025, então já há 5 anos no clube o jogador está. Nenhum jogador fica tanto tempo assim num clube se não tiver, vamos dizer assim, se não for importante em algum momento, tá? É igual o Romero aí, que tem anos e anos no Corinthians e já foi um jogador importante, tá? Ele lá está 5 anos seguidos no Newcastle e agora que perdeu espaço de vez, já que não consegue performar da melhor forma possível, com 22 jogos, apenas um gol, mas sempre entrando no segundo tempo, ele foi oferecido ao Corinthians, segundo o Portal Terra, por um salário de 1.200.000, um salário que cabe no bolso do futebol brasileiro, tá? O que eu tenho para trazer para vocês é que o Corinthians estuda essa possibilidade, não há um ok do Corinthians, até porque os números do jogador hoje não convencem, e o jogador tem 33 anos de idade, e para você pagar 1.200.000, mesmo no futebol brasileiro, para um jogador que não vem se destacando, mas é de você pensar realmente, você fazer um estudo aí junto com o Cifute, né, o famoso Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, você fazer um estudo com o Cifute e ver os números do jogador realmente mais simplificado, os números do jogador com uma forma mais minuciosa, para você ver se realmente compensa uma aquisição, um empréstimo desse jogador, talvez, para o Corinthians tentar aí conseguir, né, Fiel, um bom atacante, não se frustrar no mercado trazendo um jogador que venha ficar parado. Mas é um jogador que disputa a Premier League, é um jogador que é banco de reserva do Newcastle, né? Então há sim um peso também que há de se pensar. Callum Wilson, tá, Fiel? Eu nunca ouvi falar desse jogador, eu nunca vi jogar. Se você já viu ele jogar, se você já viu ele atuar, comentem aí nos comentários. O espaço é totalmente de vocês, tá? Mas é um jogador que foi oferecido a 1.200.000, que cabe no futebol brasileiro. O que nos resta agora é aguardar se vai haver um ok do Corinthians, um sinal positivo, ou se o Corinthians vai dispensar de cara esse jogador. Aí vai depender muito do Cifute, o que o Cifute vai passar para a diretoria do Corinthians sobre essa possível contratação desse jogador. Mas o jogador é um touro, cara. Vocês olham as fotos aí no Google, ou dá uma pesquisada aí no Google, no YouTube, para vocês verem os gols do atleta.
O jogador é forte, parece um tourão, centroavante. Então é de se pensar, Tá, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião referente a este atleta, tá? E fiel, o que tem de mais atualizado para trazer para vocês é isso, tá? A gente falou bastante sobre o mercado da bola, trouxemos aí 3, 4 jogadores, né, que pode chegar no Corinthians. Falamos também sobre a partida, sobre os desfalques. Acho que atualizei bem vocês sobre o que está acontecendo no Corinthians nesse exato momento, sobre as principais contratações que pode chegar ou não, tá, fiel? Porque, vou ser bem sincero para vocês para encerrar esse vídeo, coisa que ninguém está sendo. Existe a possibilidade do Corinthians não contratar ninguém também, tá? Existe essa possibilidade também, porque o Corinthians vive uma situação delicada politicamente e financeiramente falando, tá bom? Mas isso é assunto para outro vídeo. Combinado, fiel? Hoje tem Corinthians e Grêmio, tá? Então, de repente, eu não trago o vídeo da tarde, porque eles vão jogar 8 horas para trazer um vídeo de 6 horas. Chegou 8 horas, tá todo mundo assistindo o jogo, aí o vídeo ficaria aí 2 horas no ar no máximo. Então vou pensar se vou trazer um vídeo à tarde hoje ou não, mas de qualquer forma a gente volta na nossa programação normal amanhã, um vídeo meio-dia e 6 horas da tarde. Combinado, fiel? Então, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!